Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje eu vou fazer uma análise de um pequeno recorte que me enviaram sobre aquele profeta mirim chamado Miguel. Tem uma manifestação aqui que ele diz que é do Espírito Santo, e aí os internautas enviaram para eu poder ver, analisar teologicamente, biblicamente. Bem, então fique ligado que com certeza as informações que eu vou te prestar, principalmente se você é pentecostal, vão te ser de grande valia. Mas antes, deixa eu dar aqui os meus recados. Gente, todo dia 30, às 22 horas, aqui no canal, nós fazemos sorteios de 3 brindes agora. 3 brindes muito especiais apologéticos. Um é a Bíblia Apologética do Instituto Cristão de Pesquisas com Apócrifos. Outro é a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E um kit de livros do CACP. Então, como é que você faz? Vai lá, se inscreva no canal, na plataforma do Apoie-se, seja nosso colaborador e, por contrapartida, com muita alegria, 3 irmãos todos os meses serão contemplados aqui com estas Bíblias e este kit de livros apologético. Outra informação importante é o app do CACP. E, se não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue nosso vídeo. Bem, vamos lá. Aqui é um professor de inglês que ele vai analisar o que o pseudo-profeta Mirim fala e depois eu entro com os meus comentários. Vamos lá? Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Bom, como eu sou professor de inglês, eu vou ajudar você a entender o que o profeta Mirim falou. Muita gente está criticando aí nas redes sociais, dizendo que ele não está falando inglês, mas ele está sim falando inglês. Eu vou provar para vocês. Vamos para a primeira frase. Of the king, the power. Of the king, desliga o rei. The power, desliga a energia. The man, the bastard. Demanded, the bastard. Demanded é o passado do verbo to demand, que seria exigiu. Exigiu o bastardo. The king, the fairy, the smile. The king, the ferry. O rei, o ferry, né, que é o ferry boat, goes mad. Eu acho que esse man seria madam, né, tipo de madame. Então, vai, senhora. Então, ele falou sim em inglês. Eu não faço ideia do que essa frase queria dizer, mas foi em inglês. O professor de inglês até é bem humorado, né? Ele diz assim, olha, foi em inglês, eu só não sei o que essas frases sem conexão uma com a outra significa. Porque até quando você vai lá para o livro de Daniel, quando a mão escreve na parede, Mene Mene Tekel Farsim, ali deixa claro que o tempo do rei da Babilônia havia terminado, e Daniel lê as frases e explica direitinho o que aquilo significava. Aqui, primeiro, tem um vídeo aí na internet onde ele até comentou isso com o pastor César Cavalcante, que ele teve lá no César. Inclusive um moleque muito arrogante, esse menino aí. E aí ele comenta que ele copiou literalmente do profeta dele, do indivíduo que ele acha que é o mestre dele. Então essa frase, ele não está nem sendo teoricamente usado pelo Espírito Santo, ele está só copiando mesmo. Agora, os dois juntos. Mas a grande questão, e a pergunta do internauta deve ser neste aspecto, é se isso aí poderia ser uma atividade do Espírito Santo. Então, vamos explicar biblicamente. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos em Atos capítulo 2, uma manifestação de língua que está muito clara ali, que são línguas naturais, idiomas que existem debaixo do sol, dado a pessoas que não têm conhecimento daquelas línguas, de uma maneira sobrenatural. Então calcula-se que ali judeus e prosélitos havia em torno de 20 idiomas ali representados no dia de Pentecoste. O Espírito Santo veio sobre eles e aqueles homens que não tinham a capacidade cognitiva de saber todos esses idiomas, falaram nestas línguas glorificando a Deus. Os prosélitos entenderam e eles acabaram se convertendo por esta manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante, gente.
Ninguém manipula dom nenhum. Lá em 1 Coríntios 12, verso 7, está escrito muito claramente que a manifestação dos dons pertence ao Espírito Santo de Deus. Ainda que Deus me use num determinado dom, Ele usa quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e não da maneira que eu imaginar. Eu não tenho domínio sobre isso. Tá certo? Deus me usa neste aspecto, neste dom, mas eu não domino o horário, o momento que esse dom vai ser utilizado. Se fosse assim, se alguém tem o dom de cura, ia lá no hospital e curava todo mundo e estava tudo certo. Não é assim que o negócio funciona. Então é muito importante nós entendermos isso. Então, poderíamos dizer que esta língua é similar àquela? Não, porque aquela língua teve um propósito. Foi, primeiro, que não foi uma invencionice da cabeça do profeta. Segundo, teve um propósito, converter 3.000 pessoas. A outra manifestação de línguas que existem, e aí sim pode ser dita que ela é uma língua sobrenatural para expressar os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, como está em Romanos 8:26, que está lá em 1 Coríntios 14, verso 2 e verso 4. A ideia ali, muito claramente, é língua sobrenatural do Espírito Santo, sem ser idioma. Aí algumas traduções traduzem por língua estranha. Por quê? Porque não existe, debaixo do sol, interpretação para aquela língua. É uma língua que você fala consigo mesmo para edificação pessoal, segundo o que Paulo ensinou. Ela não tem a mesma finalidade de Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, a língua serviu para um propósito missiológico e para testificar para aqueles judeus do poder da ressurreição de Jesus Cristo. A língua que vem como um gemido inexprimível do Espírito Santo, que é chamado de língua estranha, ela é para edificação pessoal. E quando há interpretação, a interpretação dessa língua é para glorificar a Deus. E quando essa língua é falada no culto, tem que haver intérprete. É o que está escrito na palavra. Estou pondo todos os textos aí para você acompanhar comigo. Logo, essa ideia de que o profeta pode manipular qualquer uma dos tipos de línguas que eu citei aqui, não está na Bíblia Sagrada. Esta autoridade sobre o dom do Espírito Santo é dele. A manifestação é dele. Então eu posso estar orando, pedindo, clamando, o Espírito Santo pode vir manifestar-se em mim de tal maneira, eu posso ser usado na língua de Atos 2, eu posso ser usado na língua de Atos 14, sem nenhum, aliás, na língua de 1 Coríntios 14, sem nenhum problema. Mas a manifestação é do Espírito Santo, para a edificação da minha vida, para a edificação da igreja ou para um fim missionário. Então, gente, isso é o que está na Bíblia. Eu estou falando para vocês o que está escrito nas Sagradas Escrituras. O que este menino faz é meninice. Agora eu não sei quem é mais maluco. Ele, com 14 anos, fazendo essa meninice, ou quem acredita nessa meninice. Aqui na minha cidade, numa dessas igrejas ultra-pentecostal, uma criança de 5 anos de idade ficava sentada num banquinho e ela ficava profetizando. As pessoas faziam fila para ela profetizar na vida das pessoas. Uma criança de 5 anos de idade. Isso, eu estava lá, contemplei essa barbaridade. Então, nós precisamos parar de insanidade. Eu não estou aqui negando os dons do Espírito Santo, muito pelo contrário, nem a atualidade dos dons. Todos os dons do Espírito Santo de Deus, enquanto a igreja estiver na terra, estão valendo. Não estou negando isso. Outra coisa, quando algum dom se manifesta, principalmente os de fala, a Bíblia fala que os demais que estão ouvindo devem julgar o profeta. É orientação bíblica. Escuta, qual é o motivo disso aqui? Qual é o propósito disso aqui? Você está falando em inglês por quê? Está imitando o outro falso profeta por quê? Que negócio é esse? Mas o moleque faz esse monte de atrapalhada e ainda tem gente que paga para ele ir lá fazer isso, esse circo. Ele vai continuar fazendo. Culpado e cúmplice são os pais que aprovam esse tipo de barbaridade. E mais ainda quem assiste, quem vai lá para dar ibope para esse tipo de coisa. Então lamentável a situação
que alguns setores da igreja brasileira se encontram. Então, meu querido, fique atento, não vá atrás de falsas profecias. A maior profeta, tinha um pastor que ele falava muito isso para mim, a maior profeta está na nossa mão, chama-se Bíblia Sagrada. Quer saber o que Deus está falando, o que Deus quer para a sua vida? Abre a sua Bíblia, leia, porque lá está a verdade que muda a tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo vídeo.